Olá! Como o canal Quem Cuisina Hoje, vamos fazer uma volta ao mundo em receitas fáceis de realizar, saudáveis e menos saudáveis, mas que podem te salvar da larica também. Receitas salgadas ou doces, com sabor e misturas inesperadas, sempre aprovadas e que vão te deixar com sabor na boca. Hoje vamos para Estados Unidos com os buns três queijos. Alors, para a preparação da massa, você vai precisar de 7 gramas de fermento seco, 10 gramas de sal, 30 gramas de manteiga amolecida, você deixa na temperatura ambiente, um ovo, 50 ml de leite morno, 150 ml de água morna, 25 gramas de açúcar e 500 gramas de farinha. Primeiro passo, vamos acrescentar uma colher de açúcar e pouquinho de água morna, como o fermento, misturar, colocar pano e deixar lugar quente para crescer. 5-10 minutos. A preparação da massa. Vamos colocar o ovo, o sal, sempre separado do fermento sal, senão ele vai matar ela. Vamos acrescentar o açúcar e pouquinho do líquido. Se você amassa essa preparação com as mãos, você coloca todo o líquido. A farinha. Eu vou utilizar o crochê para fazer a mistura. Esqueci de dizer, tem que guardar pouquinho do gema para a dourura no final da receita. Olha o fermento, parece uma espuma. Vamos acrescentar a ela acima. E vamos deixar o processador fazer o trabalho. Se você faz esse passo com as mãos, contabilize mais ou menos 10 minutos. Vamos acabar com o líquido. E uma vez que a massa começa a formar uma bola, vamos acrescentar a manteiga amolecida. Se você trabalha sem processador, uma vez que você vai colocar a manteiga, você vai continuar de misturar durante mais ou menos 5 minutos. Você vai perceber que a massa é bem mais fácil para manipular. Ajuda pouquinho o processador também, porque a manteiga gruda ao lado. E uma vez que está bem homogeneizada, você pode parar. A massa está pronta, vamos de novo cobrar a ela e deixar lugar quente para dobrar de volume. O tempo de espera depende da temperatura ambiente. Como ela está bonita, eu deixei a ela mais ou menos 1 hora dentro do forno desligado. Eu vou utilizar uma balança para fazer buns bem iguais, mas se você não tem balança, você vai fazer uma salsicha, dividir ela em 2, cada pedaço em 2 e cada pedaço em 3. E você vai ficar com, no final, 2 buns mais ou menos iguais. Agora, montagem. Com cada pedaço de massa, você vai, com os dedos, fazer uma pequena crepe. Não precisa de fazer muito fina. Você faz voilà, assim, pequeno, sem insistir demais também. Você vai colocar uma pequena colher à sobremesa de Filadélfia no meio da crepe. Depois, você vai cortar lascas de parmesão também no meio. Use o produto de qualidade, com gosto. Depois, você vai colocar pouquinho de
mozzarella, eu uso fatiado ou ralada. Lá eu tive fatiada, você corta pedacinho. E antes de fechar, você não pode esquecer o pimenta do reino, que vai realçar o sabor do queijo. Se ele está moído na minute, é melhor. Mas não esqueça o pimenta do reino. Agora, para fechar, tem que fazer bem cuidado de deixar nenhuma abertura. Porque no forno ele vai crescer e se tem uma pequena abertura, ela vai se abrir demais e o buns vai perder todo o recheio. Uma vez que você fechou tudo bem certinho, você vai virar o lado do buns, ele vai ficar com uma abertura embaixo e você vai deixar ele sobre uma bandeja que vai entrar no forno depois. Não vamos mais manipular ele, só deixar crescer mais uma vez. E vamos fazer assim com toda a massa restante. Eu escolhi essa variedade de queijo, mas você, sem problema, pode trocar. Deveria bem combinar também com queijo gorgonzola, o roquefort, o provolone também, outro queijo fresco. Mas cuidado que ele não fique muito molhado o queijo, porque senão vai molhar a massa e não vai ser bem legal. Alors eu te mostro de novo de bem fechar. É importante, senão você vai perder o buns. Se o recheio sai, acabou depois. Então pincela bem. Também faz bem cuidado de não colocar o recheio demais, porque senão, com certeza, dentro do forno ele vai se abrir e perder tudo. Está pronto, você vai cobrir de novo e deixar crescer. Alors depende da calor, uma meia hora, uma hora e meia. Vamos colocar um pouquinho de leite como o geme que você guardou e com delicadeza passar sobre todos os buns para fazer a doublure. Você esqueceu de guardar um pouquinho de geme, bom, sem problema você vai fazer só com leite, não precisa de quebrar especialmente um ovo, só para um pouquinho de geme. Depois você vai levar para o forno, alors também depende dos fornos, entre 10 e 20 minutos. Você tem que pensar a ligar o forno antes, que quando você coloca os buns, já o forno está bem quente. Bom, eu tive papoula, semente de papoula, então eu coloquei, mas você pode deixar natural ou também com gergelim preto, gergelim branco. É muito bom, foi um sucesso.